Que as estrelas iluminem os caminhos dos meus consulentes. Olá, eu sou Velúxia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal A Toca do Tarô. Hoje eu vou fazer uma leitura para uma projeção semanal desta semana que vai do dia 16 até o 22 de março. Nós vamos ver plano mental, planejamentos, plano sentimental ou relacionamentos, campo material ou realizações e campo espiritual ou força e caminhos. Vamos começar? Por favor, traga-me um arcano, uma energia para o campo mental ou planejamentos. O que tem no campo mental e dos planejamentos para essa semana de março, em que nós temos uma lua que está saindo do signo de Sagitário, uma lua minguante que está saindo do signo de Sagitário e entrando numa lua nova no signo de Peixes. Vamos lá? Aqui, já pulou. 10 de copas, olha só. No campo mental, nós temos uma carta que vem falar de uma realização que vem do campo sentimental. Então, ela é uma projeção, ela é um desejo que está vindo do campo mental para o campo relacional ou dos relacionamentos. O 10 de copas, ele fala de uma inteireza de sentimentos e de emoções que elas vêm à tona e encontram a sua felicidade, a sua realização. Desculpa, eu estava tirando ali o alarme do celular. Então, a gente tem aqui a ideia de algo que encontra o seu estado maior, o seu estado de inteireza, como eu falei, e de realização. É como se esse desejo de abordar o campo emocional com toda a força, com toda com todo o seu poder de visualização, é como se ele encontrasse o seu lugar no plano mental e fosse imediatamente projetado para a realização e para ter ali uma felicidade ou momentos de felicidade, tá? Vamos continuar. Gostei. Tá muito bonito isso. Campo sentimental. Então, agora nós vamos falar do campo sentimental e dos relacionamentos. O que nós temos no campo sentimental dos relacionamentos? Calma que eu ainda não cortei o baralho. Opa, ele já tá querendo trazer aqui a energia, mas nós vamos fazer o corte primeiro. Vamos ver? Opa, são muitas, eu não posso aceitar. Aqui. Temos um 8 de copas. Nossa, o baralho virou todo. Deixa eu só arrumar. Tá. Aqui, aqui, aqui. Ok, agora sim. A gente tem um 8 de copas, tá? O 8 de copas, ele vai trazer a ideia de algo que foi construído, mas não chegou ao seu ápice. É ao contrário do 10 de copas. O 8 de copas é um abandono. É como se o sentimento ele não encontrasse lugar, ele não encontrasse a sua forma de se expressar. Então, ele se abstém. É como se fosse um momento em que a pessoa que está buscando essa expressão do amor sincero, ela volta para trás, ela dá um passo para trás, ela recua e ela se vê num momento em que não vale a pena continuar. Então, eu diria que essa ideia de uma relação que ela recua é a ideia de um momento de consciência mais assertiva, que precisa se movimentar na direção dessa assertividade, dessa consciência mais pura do sentimento, mais pura da própria relação, e que se vê numa situação de dar um passo atrás para poder depois dar 2 à frente. Então, esse momento, ele é muito importante para aquele relacionamento que, de repente, já chegou numa certa maturidade,
E ele precisa se expandir, mas não da mesma forma como ele se expandia antes. Então, ele dá esse passo atrás, ele traz de volta toda a sua consciência do início da relação, dos desejos e das vontades daquela relação, e volta um pouquinho para depois poder caminhar adiante novamente. Vamos ver o que vem no campo material, ou seja, nas realizações. Vamos ver o campo material? Material, o que nós temos no campo material? Vamos já cortar? Campo material. Opa, já pulou aqui, eu vou aceitar. Temos uma alta sacerdotisa, tá? O que essa sacerdotisa vem dizer? Ela vem dizer que tem algumas coisas que elas estão tão bem guardadas que parece até um segredo. É como se fossem questões que elas se realizam, mas elas se realizam meio que numa ambientação que faz, assim, que faz pouco barulho, né? Que não quer ser visto, que não quer ser vista, que não deseja alardes, ou que está num momento de se realizar, mas se realizar quase em segredo. Então, são realizações que elas pertencem a um grau de sutileza também, que não se revela tão facilmente. A sacerdotisa, ela é muito introspectiva. Então, ela não sai falando o que ela vai fazer, ela não se mostra totalmente, muito pelo contrário, ela fica sempre dentro do seu próprio âmbito de reflexão e de atuação. Então, é difícil de perceber as realizações dela. Então, aqui, nós temos um momento, até porque a gente está saindo de uma lua minguante, né? A gente está saindo de uma situação em que a lua minguou e ela está entrando numa lua nova que também não se mostra. A lua nova, ela é aquele momento em que as sementes daquilo que nós desejamos, elas estão como que escondidas, elas estão debaixo da terra, não dá para saber o que é, e elas são aquele segredo que vai se manifestar na hora certa, mas que precisa ser mantido daquela forma, né? Ela vai ganhar força, mas ela vai ganhar força justamente porque ela está no seu estado de segredo. Acho que não tem outra palavra, é essa palavra mesmo, tá? E elas são aquela situação que a gente não consegue ver muito bem, mas a gente sabe que vai se manifestar. É isso. E agora a gente vai ver, no campo espiritual, qual que é a força que está movendo tudo isso, a força e os caminhos que vão ser trilhados a partir disso. Vamos cortar. Vamos lá, qual é o arcano que mostra o campo espiritual, por favor? Qual é o arcano? Aí, já veio. Nós temos uma rainha de paus. Olha que interessante, a rainha de paus, ela praticamente é o oposto da alta sacerdotisa. A rainha de paus, ela é aquela que chega chegando, ela é aquela que é feiticeira, que ela conhece os caminhos espirituais, ela conhece os feitiços, ela conhece as mandingas, ela conhece tudo aquilo que é necessário fazer para manifestar a energia espiritual. Então, ela se manifesta... Ah, sim, tá certo, é isso mesmo. É que eu tô sem óculos, eu não tô enxergando direito, mas é isso mesmo. Ela se manifesta da forma mais... eu quero falar uma palavra, é assim. Ela se manifesta de uma forma especial. Ela se manifesta de forma específica. Ela é muito mágica. Ela é uma rainha muito mágica. E ela faz a magia dela de forma que não se pode negar. Então, ela vem trazer a ideia de que você pode manifestar a sua magia pessoal de uma forma única.
durante essa semana, essa lua que começa em Peixes, depois, obviamente, ela é uma lua que vai para o signo de Áries, para o signo de Touro, para o signo de Gêmeos, ela vai perpassar todos esses signos e ela vai ganhar a força da magia, desse tipo de manifestação. Ah, mas Veluxa, o que você chama de magia? Eu chamo de magia aquela situação que você acredita de uma forma diferente, que envolve também a sua fé e que traz à tona o seu poder pessoal de ação e de manifestação. Então, se você acredita nisso, nesse seu poder, você vai manifestá-lo nessa semana, ok? Vamos pegar aqui um baralho cigano. Eu quero ver o que vem também junto com o baralho cigano. Eu já vou colocar as 4 cartas e já falo para vocês como que vem essa energia pelo baralho cigano, ok? Vamos lá. Por favor, 4 cartas. Ó, ele já me deu uma, 2, 3. Nossa, essa aqui voou, né? E 4. Ok. Ok. Então, inclusive essa daqui virou, né? Já vi que a situação aqui tá muito especial, tá? Tá. Ok, ele tá me trazendo os alertas, tá? O que são os alertas? Por quê? Eu tô percebendo isso porque ele tá me trazendo cartas que estão mostrando a necessidade de você ficar atento, atenta, tá? Na parte mental, ele me trouxe a carta da torre. A carta da torre, ela fala de justiça, ela fala de retidão, ela fala de situações para as quais você precisa mentalizar aquilo que é seguro. Aquilo que é seguro está respaldado por um plano em que a justiça está presente. Que justiça é essa? A justiça daquilo que dá a cada qual aquilo que lhe é de direito. Dá a cada qual aquilo que lhe é de direito. E para este existe um dever. Então, a justiça, ela fala assim, olha, se você realizar aquilo que te é de dever realizar, a justiça está do seu lado. Situação dos relacionamentos, situação sentimental dos relacionamentos. Cuidado com situações traiçoeiras. Eu tenho a serpente. A serpente, ela diz o seguinte, que às vezes, dentro do relacionamento, pode existir uma sabotagem, ou de um, ou de outro, ou de ambos. E é necessário ficar atento, atenta, para não cair nesse erro. Porque a sabotagem, ela nada mais é do que pisar em falso no relacionamento. Então, fiquem atentos para não se depararem com a situação de repente, se retirar e se retirar ser algo que vai fazer o relacionamento pecar. Vai fazer o relacionamento ficar enfraquecido, tá bom? No caso do plano material, que eu falei das sementes, que elas ficam invisíveis, eu falei da alta sacerdotisa, a gente tem a carta dos ratos. A carta dos ratos, ela está dizendo assim, ó, cuidado para não deixar que as sementes sejam estragadas, porque elas não estão bem plantadas, ou porque elas não estão no lugar certo, porque você está plantando uma semente que não é a semente certa para você plantar nesse momento. Então, cuidado com isso. Cuidado com sementes que estão sujeitas a ficar estragadas, a se perderem, tá bom? E no campo espiritual, que eu trouxe, que o baralho trouxe, a rainha de paus, perdão, a gente tem a carta do envelope.
A carta do envelope, ela vai falar bastante a respeito de papéis. Então, de repente, aquilo que você está intuindo espiritualmente é algo que vai passar por uma situação de escrita, de papéis, ou vai envolver papéis, vai envolver mensagens, vai envolver uma comunicação, vai envolver uma entrega nesse sentido, tá bom? Então, essa foi a mensagem. Deixem aqui nos comentários aquilo que vocês acharam dessa tiragem. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem. Dá uma hypada também. E até a próxima semana. Beijo!